E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia, e para finalizar o sistema circulatório, vamos falar nessa aula do transporte de gases. Vamos entender como que o tecido sanguíneo, né, o tecido hematopoético, faz para transportar os gases, né, o oxigênio e o dióxido de carbono, ou CO2. Vamos lá? Então, pessoal, vamos falar agora de transporte de gases, tá? E antes de começar a falar de como os gases são transportados, primeiro eu quero falar dessa célula aqui super famosa, que é a hemácia, tá, pessoal? A primeira coisa que eu quero falar é que a hemácia nos mamíferos não possui núcleo, tá? Então, se ela possuísse núcleo, eu ia desenhar um núcleo aqui, tá? Mas ela não possui núcleo, beleza? Se a gente pega hemácias de outros cordados, como por exemplo, peixe, anfíbios e até mesmo os répteis, tá? Aves também, as hemácias desses animais apresentam núcleo, tá? Já dos mamíferos, as hemácias dos mamíferos não possuem núcleo, tá bom? Isso é uma característica evolutiva e nós, seres humanos, por sermos primatas, mamíferos, também não possuímos núcleo em nossas hemácias, tá? Então, pessoal, a hemácia ela não possui núcleo, tá? Mas a hemácia, ela tem uma proteína dentro dela, tá, pessoal? Que eu vou desenhar aqui, ó, tá? E essa proteína, ela é super importante para o transporte de gases, tá? Essa proteína é a hemoglobina. Você já deve ter ouvido falar da hemoglobina, tá? E a hemoglobina, pessoal, tem forte afinidade com o oxigênio, beleza? Então a hemácia, tá? As hemácias, elas transportam o oxigênio a partir da hemoglobina, essa proteína aqui que fica dentro das hemácias. Legal, não é? Então, pessoal, aqui ó, eu desenho um vaso sanguíneo, tá? Um vaso aleatório, beleza? Vamos supor que é um capilar, beleza? Aquele vaso sanguíneo bem fininho, tá? Um capilar, tá? E nesse capilar, eu vou desenhar aqui hemácias, tá bom? Hemácias. E aí, pessoal, olha só, tudo o que tá aqui fora, tá, desse vaso sanguíneo é plasma sanguíneo, beleza? Eu quero que vocês consigam visualizar isso, tá? Plasma sanguíneo, fechou? Por que que eu quero que vocês visualizem isso? Porque eu quero que vocês saibam que a maioria do oxigênio é transportado dentro das hemácias, pelas hemácias, né, devido à hemoglobina, beleza? Já uma quantidade menor de oxigênio é transportado aqui no plasma sanguíneo, fechou? Menor quantidade de oxigênio transportado onde? No plasma sanguíneo. Maior quantidade de oxigênio transportada onde? Pelas hemácias devido à hemoglobina, fechou? Então, pessoal, uma coisa importante de vocês guardarem é que a ligação do oxigênio com a hemoglobina, tá? Chama-se oxihemoglobina, beleza? Oxi de oxigênio e hemoglobina de hemoglobina. Oxihemoglobina, tá? Pessoal, quando a gente fala do CO2, né? 5% do CO2 ele é transportado no plasma sanguíneo na forma de dióxido de carbono mesmo, tá? De CO2, beleza? Dióxido de carbono. 20% do CO2, tá? É transportado pelas hemácias, beleza? Fazendo ligação com a hemoglobina. Porém, pessoal, olha só, a hemoglobina, ela não tem muita afinidade com o CO2, tá? Então é só 20% sendo transportado pelas hemácias, tá? E 75%, né, ou seja, a grande maioria do CO2 é transportado no plasma sanguíneo, né? Só que na forma de bicarbonato, tá? Íon bicarbonato, tá, pessoal? Que é o HCO3-, que é o famoso bicarbonato, tá? Famoso bicarbonato. Só que ele é um íon, tá, pessoal? Olha só a carga negativa dele aqui, tá vendo a carguinha negativa dele, ó? Então ele é um íon, ele é o bicarbonato, fechou? Então, com isso, olha só, a gente nota, né, que, ó, 5 aqui mais 75 aqui, que 80%, né, do CO2 é transportado pelo plasma, né, tanto na forma de bicarbonato quanto na forma de CO2, e aí 20% é transportado nas hemácias, tá? O que é o contrário do oxigênio, né? Oxigênio é mais nas hemácias
e menos no plasma. O CO2 é mais no plasma sanguíneo e menos pelas hemácias. Então, pessoal, olha só, essas células aqui nesse tecido, né, vai liberar CO2 aqui no plasma sanguíneo, tá? Esse CO2, ele vai entrar, beleza, aqui nas hemácias, tá? O CO2 vai entrar nas hemácias, porém, 20%, como vocês viram desse CO2, vai ser transportado pela hemoglobina. A gente chama hemoglobina de HB. Caiu HB na sua prova, é hemoglobina, beleza? Então, a gente sabe, né, que uma quantidade de 5% é transportado na forma de CO2 mesmo, aqui no plasma, né? Então, aqui está os 5%. A gente sabe que 20% é na ligação com a hemoglobina, né? Beleza, mas está faltando 75% no plasma, que é na forma de bicarbonato. Como que funciona? Olha só, pessoal. Esse CO2 aqui, ó, ele vai passar por inúmeras reações químicas, tá? Vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos, tá? Inúmeras reações químicas. E olha só, pessoal, dessas reações químicas vai ser liberado no plasma sanguíneo ninguém mais, ninguém menos do que quem? Do que o íon bicarbonato, HCO3-, beleza? E olha só, aqui está o resto dos 75% do CO2 que é transportado no plasma sanguíneo na forma de íon bicarbonato, tá? Mas olha só, pessoal, desses 3 pontinhos aqui, que simboliza várias reações químicas, tá? Que eu não quis colocar, beleza? Vai ser liberado também H+. E esse H+ aqui, pessoal, é responsável por acidificar o sangue, beleza? Acidificar o sangue. Olha só, pessoal, então que interessante. Quanto mais CO2 estiver na corrente sanguínea, mais bicarbonato, íon bicarbonato vai ser produzido e, consequentemente, mais H+ será produzido. Esses H+ são os responsáveis por acidificar o sangue, beleza? Mas aí você deve estar se perguntando, professor, na hematose eu lembro que é na forma de CO2, né, que ocorre a troca gasosa no alvéolo pulmonar. E aqui, ó, o CO2 ele está na forma de bicarbonato, bicarbonato. Pessoal, lá na hematose, tá, vai ocorrer o processo inverso, beleza? Então, olha só, esse bicarbonato aqui, ele vai para o processo inverso aqui dentro da hemácia, passar pelo conjunto de reações aqui, tá? Vai ser convertido em CO2, ó, o processo inverso que eu fiz antes, tá? E aí esse CO2 aqui, ele vai para fora, tá bom? Das hemácias aqui no plasma sanguíneo, beleza? Esse CO2 vai se unir ao CO2, ao 5% que já está lá no plasma sanguíneo, e juntos vão passar pelo processo de hematose, feliz e contente, lá no alvéolo pulmonar, tá? E não podemos esquecer também do CO2, que está aqui na hemoglobina, tá? Os 20% aqui que está sendo transportado pela hemoglobina. Ele também é liberado no plasma sanguíneo, beleza? Na forma de CO2. E aí, CO2 para cá, CO2 para lá, CO2 para cá, todos juntos e misturados bem bonitinho, vão passar pelo processo de trocas gasosas, fechou? Pessoal, antes de terminar, eu quero falar de 2 assuntos com vocês. O primeiro é sobre o monóxido de carbono, tá? Lembrando que o CO2 é dióxido de carbono, dióxido de carbono. Só que o monóxido de carbono, ele é só CO, tá? Pessoal, o CO, o monóxido de carbono, diferente do CO2, do dióxido de carbono, ele apresenta uma forte ligação com a hemoglobina, mas muito forte mesmo, tá? E aí, olha só, se tiver muito monóxido de carbono no ar, você pode respirar, né, incorporar nas suas hemácias, nas suas hemoglobinas, esse monóxido de carbono, né? E aí o que acontece? Esse monóxido de carbono, ele gruda na hemoglobina e não solta mais. Isso acontece que o espaço das hemoglobinas devem ser naturalmente ocupadas pelo oxigênio. Só que não vai ter mais espaço para oxigênio, porque quem que está ali na hemoglobina? O CO, o monóxido de carbono. Quando isso acontece, você acaba ficando tonto, perde um pouco da noção de espaço, dá uma leve tontura, desmaia e morre. Sim, pessoal. Como que é formado esse monóxido de carbono, né? Da combustão incompleta. Como assim combustão incompleta? Isso aí é mais papo da química, tá? Mas só para explicar brevemente, né? Por exemplo, a queima de combustíveis fósseis. Por exemplo, se você liga um carro, né, num local fechado, numa garagem, tá? A quantidade de monóxido de carbono ali é muito alto, beleza? Se você inalar essa quantidade alta de monóxido de carbono, pode te dar tontura, pode te levar a óbito, beleza?
Um outro papo, pessoal, é sobre a aclimatação respiratória, tá? Para finalizar sistema circulatório e para finalizar essa aula, beleza? A aclimatação respiratória está envolvido com o famoso ar rarefeito, né? O ar rarefeito, né? Mas o que seria essa aclimatação respiratória que está envolvido com o ar rarefeito? A aclimatação respiratória, pessoal, é a aclimatação, ou seja, quando a gente começa a se acostumar, tá, de forma respiratória, beleza? E aí tem tudo a ver com o sistema circulatório e respiratório em grandes altitudes, tá? Se você gosta de futebol, você já deve ter percebido que na Copa Libertadores, né, os times brasileiros, eles saem muitas vezes de altitudes leves, quase a nível do mar, né, para ir em grandes altitudes, lá na Bolívia, né, para poder jogar com times da América do Sul em geral, né? Por quê? Porque eles não têm o tempo de aclimatação respiratória. Eles não têm esse tempo para o corpo produzir hemácia suficiente para que a respiração deles seja uma respiração adequada, uma respiração eficiente, tá? Mas aí você falou do ar rarefeito, né, professor? Falei. O ar rarefeito, diferente do que o senso comum acredita, não é um ar que tem pouco oxigênio. O ar rarefeito é um ar onde tem a mesma quantidade de gás oxigênio do nível do mar tranquilo. Só que a dificuldade que o ar rarefeito traz para nós é que é difícil o nosso corpo pegar esses gases de oxigênio. Por quê? Porque eles estão mais espalhados. Então imagina gás mais espalhado. Isso gera mais dificuldade da gente conseguir acessá-los, beleza? Fixá-los em nós. Então isso é o ar rarefeito, beleza? E aí para resolver esse problema do ar rarefeito, a gente tem que passar pelo processo de aclimatação, tá bom? A aclimatação respiratória, isso leva semanas ou às vezes até meses. Legal, né? E pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo e dessa sequência de videoaulas, deixa aquele like que fortalece muito, viu? Até a próxima videoaula. Valeu, forte abraço, fui!